Fala, segundo ano, tudo bem com vocês? Nossa aulinha de sexta, hoje nós vamos fazer os exercícios da aula 13 e 14. Visto que lá na parte teórica do vídeo anterior, onde eu explico todas as posições relativas entre duas retas, lá está contemplado a aula 11, 12 e 13 e 14. Falei lá das posições relativas quando as duas retas forem perpendiculares, tá? Bem tranquilinho, vamos praticar mais um pouco então? Bora lá! Então, lá na página, lá na aula 13 e 14 de vocês, na página 194, na matemática B, então nós temos o seguinte: primeiro exercício lá de sala, dê o coeficiente angular de uma reta S perpendicular à reta R, dada em cada um dos casos. Tem três retas aí para vocês, tá? E aí vocês precisam dar apenas o coeficiente angular. Eu passei para vocês que o coeficiente angular, quando você tem na equação na forma geral é essa forma aqui, é x mais by mais c igual a zero. Você pode tirar o coeficiente angular simplesmente fazendo menos o a sobre b. Belezinha? Porém, vamos relembrar uma coisinha. Se eu tenho duas retas que são perpendiculares, uma reta R e uma reta S, tá? Aí, para elas serem perpendiculares, qual que era a condição mesmo que eu passei para vocês? Os seus coeficientes angulares têm que ser inversos e com o sinal oposto. Então, essa é a relação dos coeficientes angulares entre as duas retas quando elas são perpendiculares. Ora, coeficiente angular dessa reta R aqui, menos A sobre B, menos 3 sobre menos 1. Ou seja, menos 3 sobre menos 1 daria mais 3. Porém, esse seria o coeficiente angular da reta R. Ele quer da reta S, que seria perpendicular a essa reta E. Ora, qual que é o inverso com o sinal oposto do 3? Inverso é aquela troca de posição entre numerador e denominador. O inverso do 3 é 1/3. Se você trocar o sinal, vai ficar menos 1/3. Então, a resposta desse primeiro exercício aí, você vai colocar menos 1/3. Aqui é a resposta do exercício da letra A. Belezinha? Olha na letra B. Se você não lembrasse dessa maneira de fazer menos A sobre B, o que você pode fazer? Você pode escrever a equação na forma reduzida. A forma reduzida ela tem esse formato aqui, ó, y igual a mx mais n. Se você deixar escrito desse jeitão, pegando a equação, você também consegue tirar o coeficiente angular dessa reta dada. Olha só, vamos isolar, vamos fazer desse jeito essa daqui agora. Então, vai ficar assim, 3y é igual, manda 2x para lá, vai ficar menos 2x. Ou 5 também vai ficar mais 5. Beleza? E esse 3 tem que passar dividindo. Então, y é igual a menos 2/3 de x mais 5/3. Essa seria essa equação na forma reduzida. Coeficiente angular dela, menos 2 sobre 3. Só que da reta perpendicular, basta inverter e trocar o sinal. Então, essa é a reta R, dada lá no enunciado. Eu quero o coeficiente angular da reta S. É o inverso com o sinal trocado da reta R. Então, está aqui a resposta da letra B. Belezinha? Olha só. Reta x mais 7 igual a zero. Qual que é essa reta aqui? Teve uma aula que eu falei de retas que são paralelas aos eixos das ordenadas. Se a gente for pensar aqui, ó, essa reta x igual a 7, manda o 7 para lá, x igual a menos 7. Se tivéssemos o plano cartesiano, ela seria uma reta assim, ó, paralela ao eixo das ordenadas. Expliquei para vocês, ou seja, para qualquer valor de y, o x sempre seria menos 7. Ela passaria por aqui, pelo menos 7. Certo? Se fôssemos tirar o coeficiente angular aqui, a gente não ia conseguir, porque ela forma 90 graus aqui com o eixo das abscissas. Então o coeficiente angular aqui não existe. Mas de uma reta perpendicular, qualquer reta que fosse perpendicular a ela, por exemplo, que formasse um ângulo de 90 graus, imagina uma reta S aqui, certo? Essa reta aqui ela é paralela ao eixo das abscissas, o ângulo de inclinação com esse eixo aqui seria zero. Ora, se o ângulo é zero, a tangente de zero é zero, o coeficiente angular da reta S só pode ser zero. Então está aí a resposta, belezinha? Está aí a resposta da letra C. E aí, vamos continuar, vamos lá para o número 2, beleza?
Então vamos dar sequência agora aos nossos exercícios, parte número 2, então galera, beleza? Olha o que diz o exercício número 2. Obtenha a equação reduzida da reta perpendicular à reta R, 2x mais 4y menos 3, que passa no ponto 1 e menos 2. Então, é basicamente o exemplo que eu dei para vocês lá na aula, lá no vídeo anterior. Eu coloquei exatamente a mesma situação, uma situação bem clássica. O cara te pede a equação de uma reta que passa por um ponto e essa reta é perpendicular a uma outra reta. No caso aqui você tem a equação dessa reta, que está escrita na forma geral, 2x mais 4y menos 3, certo? E aí é o seguinte, duas maneiras. Se você ver o vídeo lá, tem duas maneiras, dois jeitinhos bem simples de fazer, tá? Uma é aplicando o jeitão tradicional no ioiô bichicho, sai também facilmente, só que tem um jeitinho mais rápido. O jeitinho mais rápido é o seguinte, você tem aqui a equação 2x mais 4y menos 3 igual a zero. Qualquer reta perpendicular a essa reta aqui, contei para vocês assim, ó, basta trocar o A e o B de posição e o sinal aqui do meio. Então vai ter uma troquinha. E você só não sabe o valor do C dessa reta que é perpendicular. Então, com certeza, essa outra reta aí, ela vai ter a equação da seguinte forma. 4x menos 2y mais C igual a zero. Então, com certeza, essa reta que passa aqui pelo ponto 1 e 2, que é a nossa reta S, terá a equação desse jeitão aqui, com essa característica, tá bem? Ora, como que eu vou descobrir o C mesmo, professor? Para você descobrir esse Czinho aqui, ó, basta você substituir o ponto 1 e 2. Então, vai ficar assim, ó. Fazendo a continha, vai ficar 4 vezes 1 menos 2 vezes 2 mais C igual a zero. Agora vamos isolar o C aqui, ó. 4 vezes 1, 4, menos 4, 0. 0 mais C igual a zero. Logo C vale zero. Achamos o C, achamos a equação da reta. Então a equação da reta S, que é perpendicular no ponto 1 e 2, é 4x menos 2y igual a zero. Só que ele pediu a equação reduzida. Essa equação que eu escrevi aqui é a equação geral. Para você deixar uma equação geral na forma reduzida, basta isolar o y. Então nós vamos pegar essa equação aqui e isolar o y. Isolando o y, nós teremos o seguinte. Manda o 2y para lá, vai ficar 4x igual a 2y, e o 2 vai passar dividindo. Chegando na resposta como y igual a 2 vezes x. Ó, 2 vai simplificar com 4, e essa é a equação reduzida aí, tá? No exercício número 2. Vou passar da outra maneira também, tá? Qual que é a outra maneira? O jeitão tradicional. Então deixa eu apagar aqui rapidinho. A outra maneira é o seguinte. É você deixar a equação, é você buscar o coeficiente angular dessa equação reta aqui da reta R. A reta R você tem ali o coeficiente angular, que dá para fazer direto, menos A sobre B, ou deixar na forma reduzida. Mais fácil aqui, né? Então, menos 2 sobre B, né? Menos 2 sobre 4 vai ficar menos 1 sobre 2. Esse seria o coeficiente angular da reta R. Vamos lembrar que a relação entre os coeficientes angulares tem que ser inversos e com um sinal contrário. Então, o M da reta S, inverta, troca sinal. Fica 2. Esse é o coeficiente angular da reta S. Com o coeficiente angular, você pode jogar lá na equação fundamental, que é o nosso famoso ioiô bichicho, e substituir os pontos. O y0 você troca pelo 2, o x0 você troca pelo 1 e o m pelo 2. Vai ficar assim, ó. Y menos y0, 1. M vale 2. 2 que multiplica x menos 1. E agora é só organizar. Também não é difícil, tá? E nós vamos descobrir a equação na forma reduzida. Pega o menos 1 e joga para lá. E aí nós vamos chegar em y igual a 2x. Menos 1 vai para lá somando. Aqui troquei. O y vale 2, né? Falei 2. Então esse menos 2 vai passar para lá somando. Vai ficar menos 2 com mais 2. Chegando na mesma equação que a gente chegou. Menos 2 mais 2 resulta em 0. Beleza?
e vai ficar então essa equaçãozinha assim, igualzinho do outro jeito que eu fiz para vocês. Eu particularmente prefiro da outra maneira, sai já logo de cara, beleza? Mas fica à vontade aí, tá bom? Vamos lá para o próximo então? Então agora vamos lá na nossa questão de número 3, vamos ler o que ele está falando para nós. Então ele falou assim, os pontos A, 3 e menos 1, B, 5 e 5 e C, 1 e 2 são vértices de um triângulo ABC. Então eu até já fiz a figura, vocês têm a figura ali para vocês também. Determina a equação geral, agora eu quero a equação geral, da reta suporte da altura. Reta suporte, o nome ali não muda nada, reta suporte é a reta da altura. A reta que está passando pelo ponto H e pelo ponto C. Percebe que na figura ele colocou um ângulo de 90 graus. Vamos lembrar que a altura é uma semiana que sai de um vértice, liga o lado contrário, formando 90 graus com esse lado contrário aí no triângulo, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, a altura eu tenho que perceber que ela forma 90 graus com a reta AB. Então, o coeficiente angular, eu vou chamar M de H, tá? M da reta que passa por C e passa por H. Vamos falar assim, MCH. O M da reta CH. Ele tem que ser inverso do coeficiente angular da reta que passa por AB. Porque elas são perpendiculares. Então, isso daqui é igual a menos 1 sobre o M da reta AB. Se eu tiver o coeficiente angular da reta que passa pela altura e eu tenho um ponto, é só jogar lá no nosso famoso ioiô michicho. E aí acabou o exercício. Nesse caso aqui, ele quer a equação geral. A equação geral é aquela que a gente iguala a zero. Beleza? Então segue o baile aí. Ó. Vamos descobrir então, primeiramente, o coeficiente angular da reta AB, que está fácil. Quando você tem os dois pares ordenados, você aprendeu lá na aula 8 e 9, aula 6 e 7, né? Como que a gente obtém o coeficiente angular? Basta a gente fazer um delta y divididos por um delta x, certo? Então a gente vai pegar o y do b menos o y do a, divididos pelo x do b menos o x do a. Então o m da reta AB vai ser, eu vou começar pelo b. Poderia começar pelo a também. Se eu escolher o b em cima, embaixo eu também tenho que escolher o b, tá bom? Então vai ficar 5 menos 1, divididos por 5 menos 3. Isso aqui vai ficar 5 menos vai ficar mais. 5 mais 1 sobre 5 menos 3, que vale 2. Ou seja, 6 divididos por 2, que vai resultar em... 6 divididos por 2, que vai resultar em 3. Esse é o coeficiente angular da reta AB. Ora, então o coeficiente angular dessa daqui, ó, que é a reta suporte da altura, essa reta que está passando por aqui, o coeficiente angular dela tem que ser inverso e com o sinal contrário. Qual que é o inverso do 3, minha gente? Qual que é o inverso do 3? Troca a posição do numerador com o denominador. É 1 sobre 3. E trocando o sinal, descobrimos aí o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular da reta CH, menos 1 sobre 3. Agora você tem o coeficiente angular. Tem um ponto conhecido, que é o vértice C. Basta jogar no ioiô michicho. Jogando no ioiô michicho vai ficar assim, ó, y menos. O y que eu vou colocar aqui é o 2. O n menos 1 sobre 3, que multiplica x menos 1. Praticamente acabou o exercício. Nesse caso aqui, nós descobrimos a equação que ela recebe o nome de fundamental. Só que nesse exercício ele está pedindo a equação geral. Lembra o que tem que fazer para descobrir a equação geral? Nós temos que igualar ela a zero. Arrumar tudo isso aqui e deixar ela igualada a zero. E aí nós acabamos o exercício. Beleza? Então eu vou apagar um pedacinho do quadro aqui só para a gente dar uma ajustada nela. Vou fazer esse lado de cá. Pronto. Rapidinho. Então ficará assim, ó. Eu vou passar esse 3 que está aqui embaixo para cá multiplicando. Então você vai ter 3 que multiplica y menos 2 é igual a menos 1 que multiplica x menos 1. Perceba que eu só passei o 3 positivo, o menos eu deixei do outro lado, porque eu vou efetuar aqui a distributiva nessa turma, chuveirinho da tigrada, né? Vai ficar assim, 3y menos 6 é igual a menos x
mais 1. Não esqueça que troca sinal, menos vezes menos mais. E agora eu pego esses carinhas aqui, ó, o menos x e o mais 1, e jogo para o outro lado e acabou o exercício. Então o menos x vem para cá, fica mais x, mais 3y, e o 1 vem para cá negativo, vai ficar menos 6 com menos 1, menos 7. Chegamos na equação geral da altura. Essa é a equação geral da altura CH do nosso triângulo aí dado, belezinha? Fechou então o número 3? E vamos aí para o nosso próximo exercício, que é o último da aula de hoje. Fechamos aí a nossa aula 13 e 14 então, ok? Segue lá o próximo. Então é o seguinte, galerinha, vamos terminar a nossa aula de hoje com o exercício número 4. Vamos fazer uma leitura do que ele propõe para nós aí e tentar entender a situação. Ora, ele fala assim: uma ferrovia foi planejada para conter um trecho retilíneo cujos pontos são equidistantes dos centros A e B de dois municípios. Em seu projeto de construção, utilizou o plano cartesiano, com coordenadas em quilômetros, em que A é o ponto 1 e 2, B 7 e 14, como está na figura aí no gráfico. Vamos ler a pergunta dele. A pergunta é a seguinte: determine utilizando esse sistema referencial a equação da reta suporte desse trecho retilíneo da ferrovia. Pontos equidistantes entre A e B. Então, primeiramente, vamos pensar aqui, ó, numa reta que passa por A e B. Numa reta que passa por A e B. Deixa eu só ver aqui certinho a distância. 10, 22. Aqui. E todos os pontos que são equidistantes estariam passando aqui, ó, nessa reta aqui, que seria perpendicular. Um ponto muito conhecido que a gente sabe que seria equidistante entre A e B seria o ponto médio entre A e B. Então o que você tem que fazer? Primeiramente descobrir o ponto médio entre A e B, que é muito simples, basta fazer a média aritmética entre x do A e x do B e a média aritmética entre YA e YB. Belezinha? Ora, depois que a gente ter o ponto médio, nós vamos descobrir esse xm e esse ym entre A e B. Se nós obtivermos o coeficiente angular da reta que passa por A e B, a reta de todos os pontos equidistantes, essa reta aqui, ó, a gente sabe que ela é perpendicular a ela. Se a gente sabe que ela é perpendicular, nós vamos obter o coeficiente angular entre A e B e fazer aquela inversão do sinal e a inversão da posição do numerador com o numerador. Troca sinal, inverte a posição. Inverso com o sinal oposto. E depois aplicar no ioiô bichicho no ponto M. E acabou o exercício. Beleza? Uma aplicaçãozinha da geometria analítica em projetos aí de construção. Vou apagar esse lado aqui para a gente fazer os cálculos. Então, não é difícil. É um exercício tranquilo. Tá? Ele fez uma contextualização de toda a teoria que a gente estava vendo até o momento. Ok? Questãozinha típica de Enems. Ok? Primeira fase de federal. Então, bora lá. Primeiro momento, o que eu vou fazer? Descobrir o ponto médio. Qual é a média entre A e B? Então, o x do ponto M primeiro. XA mais XB sobre 2. Então, só fazer a continha. X do A vale 1. 1 mais x do B vale 7. Sobre 2, 8 sobre 2, dá 4. Y do meio vai ser YA mais YB sobre 2. Ora, Y do A é 2. Y do B é 14. Então, 2 mais 14 divididos por 2. Isso aqui dá 8. Então, o ponto do meio ali, o ponto que eu chamei pela letra N, que é um ponto conhecido nosso, vai ser 4 e 8. O ponto eu já tenho. Agora eu vou em busca do coeficiente angular dessa reta aqui, ó, que vai ser a ferrovia. Vai ser perpendicular à reta que passa ali por A e por B. Então vamos descobrir o coeficiente angular de A e B agora. Segundo momento do exercício. Coeficiente angular da reta AB. Lembra? Delta Y por delta X. YA menos YB sobre XA menos XB. YA. YA vale 2. YB vale 14. XA vale 1. XB vale 7. Então, nós vamos ter aqui que o coeficiente angular da reta AB
vai ser igual a 2 menos 14 menos 12. 1 menos 7 menos 6. Isso daqui vai nos dar 2. Porém, não esqueça, o que eu acabei de descobrir? O coeficiente angular da reta AB. Não é isso que eu quero o coeficiente angular da reta que é perpendicular. Então, para ela ser perpendicular à ferrovia, nós vamos inverter e trocar o sinal. Beleza? Para fechar o exercício, eu vou fazer esse cálculo final aqui. Então eu vou chamar de M da ferrovia. O M da ferrovia é o inverso do M da reta AB, dos municípios, da reta que passa pelos municípios A e B. Então nós vamos ter o seguinte, o M da ferrovia é igual a menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Temos o coeficiente angular, temos o ponto no meio, agora nós vamos aplicar no ioiô, mexicho e acabou o exercício. Então bora lá, agora é braço. Y menos o Y0. O Y0 eu vou atribuir o valor do Y do ponto do meio, que vale 8. Igual a menos 1 sobre 2, que multiplica x menos 4. Deixa eu ver se o exercício pediu a equação geral. Não, vamos deixar na reduzida só para terminar o exercício. Então vai ficar assim, ó. Vamos fazer a chuveirinha aqui. E vai ficar assim. Y menos 8 igual a menos x sobre 2. Esse menos meio vezes menos 4. Menos com menos mais. E 1 meio vezes 4 dá 2. Beleza? Ora, esse menos 8 tem que passar para lá somando. Então vai ficar y igual a menos x sobre 2 mais 10. Essa é a equação reduzida. Não especificou qual a equação que ele queria, deixei na reduzida só para a gente treinar. A maioria das vezes a gente tem deixado na geral, tá bom? Então essa foi a nossa aula 13 e 14. Vocês têm base para fazer todos os exercícios daquela lista de reta que eu postei para vocês na plataforma, beleza? Então um grande abraço, bom final de semana. Segunda-feira nos vemos com continuação. Postarei as instruções sobre a próxima aula também lá na plataforma. Tchau!